Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com Antônio Gerson, diretor de comunicação do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, sindicato esse que está apoiando a campanha da qual participam a AEPET e outras entidades contra a realização dos leilões de áreas petrolíferas convocados pela Agência Nacional do Petróleo, órgão do governo federal. Nós já fizemos um programa sobre esse assunto com o vice-presidente da AEPET, Fernando Siqueira, que há muitos anos está envolvido nessa luta. Agora, a pergunta é por que o Sindicato dos Engenheiros está contra os leilões? O sindicato analisa da seguinte forma: nós entendemos que o país, o Brasil, não precisa de novos leilões. Por quê? Porque hoje já a quantidade de petróleo já descoberta, de petróleo e gás já descoberta, as reservas nacionais, aquelas já em produção, que são da ordem de 15 bilhões de barris, mais aquelas do pré-sal que ainda vão ser definitivamente avaliadas, devem somar mais 45 bilhões, no total aí de 60 bilhões de barris, já são mais do que suficientes para o Brasil poder atender a sua demanda, o seu consumo, por mais de 40 anos. Então não há pressa, nós não devemos ter pressa. Quer dizer, nosso entendimento é que o país não precisa, nesse momento, de novas explorações para descobertas de novas áreas, porque isso implicaria fatalmente na exportação desse petróleo, e nós entendemos que o Brasil não deve ser um país exportador de petróleo. Nós imaginamos que o melhor para o país seria, ao invés de exportar matérias-primas, não só petróleo, minério de ferro e outras, nós deveríamos sim nos preocuparmos mais em exportar produtos acabados de maior valor agregado. Já houve período em que, eventualmente, os aviões da Embraer eram o item mais valioso ou de maior peso na nossa balança comercial. Hoje são produtos primários. Pois é, você vê que inclusive essa declaração em relação a essa questão de que o Brasil deveria exportar produtos de maior valor agregado e não matérias-primas, o próprio ex-presidente Lula declarou isso num determinado momento, mas o problema é que o pessoal acaba esquecendo desses discursos. Como é que se explica que o governo Lula, em seguida o governo Dilma, tenham agido com tanta determinação e mesmo com tanta coragem nos investimentos para o pré-sal, quando tantos pessimistas diziam que não ia dar certo, e depois dessa coisa fantástica que foi a descoberta do pré-sal, optam por essa transigência com interesses estrangeiros? Pois é, uma contradição, uma contradição, mas a questão é que a gente percebe claramente que existe uma intensa luta de interesses no país. A gente vê o próprio governo, para ter condições de atuar, precisa fazer composições, precisa ceder. Então, essa é uma questão fundamental, porque com certeza está faltando uma atuação mais forte daqueles que entendem, como a nossa linha de pensamento, de que não deva ser por aí, que o governo deva atuar, e lutar por preencher essa área junto ao governo, para o governo nos ouvir mais, e menos aqueles que têm interesses que nós entendemos não são do povo brasileiro. Na sua opinião, esses leilões interessam apenas empresas estrangeiras e os países, como os Estados Unidos, aos quais as empresas estão vinculadas? Não, eu creio que interessa principalmente a eles, mas não é só a eles. Você vê que
já se fala muito que se não houvesse esse tipo de leilão atualmente, já programado agora para maio, né? Muitas das empresas que aqui estão atuando, estrangeiras ou mesmo algumas até brasileiras, já estariam encerrando suas atividades porque suas áreas de concessões, boa parte delas terminariam essas concessões em 2015. Quer dizer, é uma questão de sobrevivência mesmo dessas empresas, né? O interesse delas é grande aqui. E, diante da crise mundial que está estabelecida, né, esse é, no momento, o paraíso para eles, né? A possibilidade de atuar aqui no Brasil em áreas como essa do pré-sal, riquíssimas, né? Entre esses blocos que estão programados aí para essa próxima licitação, para a 11ª, quase 300 blocos, tem áreas bastante promissoras. Bastante promissoras, porque foram desenvolvidas pela Petrobras. Exato. Em alguns até já campos já chamados de maduros, campos que a Petrobras já detectou que existe, sem dúvida nenhuma, a grande probabilidade. A Petrobras foi lá no pré-sal e acho que 13 furos que fez resultaram positivos, tinham petróleo. Quer dizer, então essas áreas... Com certeza, com certeza. E você vê que já se anuncia até, né, o governo já anunciou até que, além deste 11º leilão, já há um 12º e um 13º programados. No fim do ano, né? Pois é, programados ainda para 2013, né? Mais dois, Então, que seria para áreas de exploração em terra, que provavelmente são para descoberta de gás natural, direcionadas para exploração de gás natural, e o outro 13º já em área do pré-sal, né? Então veja bem, hoje, por exemplo, essa 12ª, vamos dizer assim, também na área de gás natural, temos no total já produzido no Brasil cerca de 60 milhões de metros cúbicos por dia, que atende a demanda nacional, mas que eventualmente, por conta dos problemas que o setor elétrico enfrenta de falta de chuva e tudo mais, podem ser pouco para a colocação nas termoelétricas, para gerar energia elétrica. Então, diante desse discurso, diante da falta de chuva, não sei o quê, então precisamos também encontrar novas áreas de gás natural. Então se inclui um bloco, vários blocos para a exploração de gás natural. E o outro leilão previsto em área de pré-sal, que absurdamente, né, inclui até lá o campo de Libra, que a Petrobras já descobriu, da ordem de 15 bilhões de barris nesse campo. Quer dizer, seria um campo que não se vai nem explorar para ver se tem. Desse campo de Libra, as nossas reservas eram o quê? 14 mil... 14. Aí, em cima dos 14, descobriram 15, num campo só. Campo só. Quer dizer, e você vê que seria uma coisa totalmente desconexa, né? Quer dizer, você colocar para uma empresa leiloar para se tentar descobrir num campo que já tem descoberto. Bom, esse primeiro leilão de maio vai ser realizado ainda sobre o modelo da legislação anterior, pelo qual a empresa que descobre e extrai o petróleo ou o gás fica dona desse produto. Então essas empresas podem dizer assim que não interessa vender para o Brasil, que interessa abastecer, por exemplo, o mercado norte-americano. Elas podem fazer isso? Pois é, essa é uma questão que é bastante discutível. Você vê que houve, né, um leilão, né, lá o 8º leilão, em que se conseguiu na justiça sua interrupção e hoje ele está totalmente cancelado. Eu acho que isso vai dar margem, né, a discussões judiciais, porque existe uma legislação hoje em vigor que mudou essa regra de jogo, né? Então a gente entende, o nosso entendimento é que esses leilões novos, se houverem, né, deveriam estar já afinados com essa nova legislação.
quer dizer, do ponto de vista da Agência Nacional do Petróleo, existem duas legislações convivendo, a anterior e a nova. Na sua opinião, a nova revoga a anterior? Sim, claro, porque, veja bem, a nova, ela, apesar de, né, colocar na forma da exploração, na forma de partilha, né, da produção, e, obviamente, aí com a atuação muito mais forte da Petrobras, ela nos interessa, né, mais do que a anterior. A anterior é uma legislação totalmente contrária aos nossos interesses, né, ao interesse brasileiro. Quer dizer, não há muito sentido você, além de dar a posse, né, dar a propriedade do petróleo em produção para a empresa que descobrir, como até mesmo, né, e essa é uma questão que pouco se fala. Eu vejo muito o pessoal da EPET colocar isso, mas na mídia não se toca nisso. A Lei Candir, né, que além dessa questão fundamental, hoje os estados estão aí brigando por causa dos royalties. E, no entanto, a Lei Candir também garantiu, né, a ausência de impostos na exportação de petróleo, que também uma perda de arrecadação gigantesca de CMS, PIS/COFINS, CID e vários outros impostos, né? Essa também é uma questão que precisa... E as manchetes dos jornais estão diariamente repletas, né, de notícias sobre a briga dos royalties, né? Que é uma fração mínima do conjunto. Né? Quanto é que significam os royalties e o que significa, por exemplo, o pré-sal em termos de dinheiro? Pois é, o governo carioca, o governo do Rio de Janeiro, tem dito aí que em 20 anos perde 70 bilhões de reais. Os recursos envolvidos no royalty é da ordem de trilhões. É algo muito maior, Mas acontece o seguinte, que na verdade, né, existe um interesse camuflado aí, quando se coloca essa briga toda, essa disputa toda, é que existe sim uma campanha grande para fazer prevalecer a legislação anterior, a 9478, né? A legislação anterior que dava propriedade. Verdade. Então existe um interesse grande. Quer dizer, prevalecendo essa legislação, vem empresas estrangeiras e extraem petróleo. Se o Brasil quiser comprar esse petróleo, vai pagar pelos preços, aquela coisa, $100 o barril. É isso? Claro, é isso. Porque, veja bem, se ela é proprietária, ela exporta, ela pode retornar esse petróleo na forma de produtos acabados, derivados e tudo para nós, gasolina, diesel e tudo, e um valor muito maior. Quer dizer, hoje a gente sabe que a gente precisa de algum petróleo importado para fazer a mistura por conta das nossas refinarias, né? Mas com certeza, né, não seria dessa monta se essas empresas começarem a produzindo petróleo aqui e exportar, né? Algo muito maior do que isso. Paralelamente, há uma campanha nos mercados financeiros, naturalmente com reflexo na mídia, de que a Petrobras está toda hora tendo prejuízo, perdendo valor de mercado, por investimentos errados. Houve até uma revista econômica que fez um artigo de capa de como um governo destrói a Petrobras. Dá para explicar melhor essa campanha? Pois é, essa campanha é uma campanha, é o samba de uma nota só, né? Porque como a gente não consegue fazer o contraponto na grande mídia, fica só a verdade deles, né? Que não é a verdade. Quando se fala que a Petrobras teve esse ano um prejuízo, esse prejuízo, entre aspas, foi o 8º maior lucro que ela teve na história dela. Foi uma diminuição lógico, do lucro, exato. Mas não prejuízo. Não prejuízo, quer dizer, um banco desse teve um lucro de 24 bilhões no ano passado. No ano passado lucrou 23, não sei o quê. Teve uma perda de lucro pequenininha, mas não prejuízo. O prejuízo foi esse da Vale do Rio Doce. Pois é, exatamente. 6 bilhões, né? Por conta de... Como é que se explica
que nessa situação desastrosa da economia mundial, que vem desde a crise de 2008, que uma empresa como a Vale tenha prejuízo e uma empresa como a Petrobras tenha lucro. Pois é, fruto do momento internacional, né, de queda de preço de commodities, principalmente aço, né, do minério de ferro, né, a Vale teve esse problema, também por conta da diminuição da importação da China e tudo mais, mas isso tudo é uma questão momentânea. Óbvio que a gente sabe que a Vale Rio Doce é uma empresa gigantesca, de um potencial gigantesco também. Isso não abala as estruturas dela, mas a campanha, né, na mídia... Sim, o fato característico é que não há campanha contra a Vale, mas há campanha contra a Petrobras. Que é a bola da vez, né? A bola da vez. O interesse, nesse momento, em fazer uma campanha contra a Petrobras tem tudo a ver com o 11º leilão. Tem tudo a ver com esse momento de vacas magras, vamos dizer assim, para essas empresas internacionais de petróleo, de poucas áreas para explorar. Você veja bem, o jornal de hoje, né, diz aqui, quer dizer, aponta com uma das justificativas para fazer esse leilão, fala aqui que desenvolvimento da indústria nacional com foco em empresas de pequeno e médio porte, não sei o quê. Como se isso fosse verdadeiro somente para essas empresas que virão aqui, como se isso não fosse verdadeiro em termos da Petrobras trabalhando, que é muito maior, muito mais verdade se a Petrobras estiver fazendo a exploração, né, o desenvolvimento das empresas nacionais, né, de compra de equipamentos, de trabalho, né, para profissionais de engenharia e outros, né, dessa área, né? Mas nós vamos ter que fazer um intervalo agora, eu já deixaria a próxima pergunta. Em épocas passadas, na época ainda do monopólio estatal do petróleo, a Petrobras chegou a possibilitar a formação de uma rede de talvez mais de 100 empresas nacionais, brasileiras, criando emprego aqui dentro, no território brasileiro, que lhe forneciam equipamentos, suprimentos, essa coisa toda. Isso depois foi diminuindo, sobraram poucas dessas empresas. Qual é o quadro atual? Melhor fazer menos esforço para alcançar seus objetivos? Não fique sócio de um sindicato. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o Antônio Gerson, diretor de comunicação do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, sobre os leilões de áreas petrolíferas convocados pela Agência Nacional do Petróleo ainda para maio deste ano e depois mais 2 para o fim do ano. A Petrobras, na época do monopólio, chegou a possibilitar a formação de uma grande rede de empresas nacionais que criavam empregos aqui no Brasil, criavam renda no Brasil e que eram fornecedoras da Petrobras. Depois, muitas dessas empresas desapareceram. Hoje, qual é a situação? A situação começava de novo a retomar esse desenvolvimento de empresas nacionais. Agora, por conta principalmente da expectativa do pré-sal, isso seria de esperar que de fato acontecesse. Você vê hoje, naquela área ali, por exemplo, da Ilha do Fundão, né, os grandes centros de pesquisa que estão instalados ali, várias empresas foram para lá, da Petrobras, que aumentou bastante de tamanho. Então, tudo isso tenderia a gerar de novo essa cadeia de empresas para atuar nessa área. E
como sindicato dos engenheiros e tudo mais, a gente sempre viu isso com bons olhos, claro. Mas isso deu uma estancada por conta da crise internacional inicialmente e agora por conta dessa proliferação, vamos dizer assim, de empresas estrangeiras por aqui que, claro, né, até mesmo num momento desse como crise, é justificável imaginar, dão preferência ao invés de desenvolver aqui produtos, trazer produtos importados. Isso aconteceu na cadeia de petróleo, na cadeia de gás, o gás no Rio de Janeiro e São Paulo, que são os principais centros desenvolvidos nessa área, houve um retrocesso gigantesco, né, nos produtos que eram feitos no Brasil, né, e por conta da privatização dessas empresas passaram a ser adquiridos fora, na Itália, na Espanha. E os nossos fabricantes. Bom, houve um momento de grande desemprego de engenheiros brasileiros. Era comum a gente ver numa esquina uma Kombi ou uma van vendendo cachorro-quente e o homem do cachorro-quente era um engenheiro desempregado. Melhorou? Melhorou, era a expressão do engenheiro que virou suco, né? Pois é, melhorou sem dúvida nenhuma. Eu acho que a demanda por empregos dessa qualificação melhorou, de engenharia, e hoje nós temos uma situação bastante confortável em termos do índice de desemprego pequeno, né? Mas é claro, e muitos até ousam dizer, eu não me atreveria tanto, que nós estamos até na fase de pleno emprego. Já está faltando engenheiro? Pois é, porque começam a falar dessa forma, de que está faltando engenheiro. No meu entendimento, isso não é verdadeiro. Por quê? Porque hoje é comum, se uma empresa quer contratar, não tem gente qualificada. Eu quando comecei a trabalhar a engenharia há 30 e tantos anos atrás, eu me lembro que a empresa onde eu fui trabalhar, que não era uma empresa de grande porte, né, é uma empresa de médio porte, ela tinha um centro de treinamento, onde o engenheiro que saía da universidade e que em princípio não é um profissional acabado, pronto para trabalhar numa empresa de gás, por exemplo, né, ele precisava ser treinado internamente. Ali ele aprendia e ali ele se desenvolvia. Só que hoje as empresas parecem que não querem mais fazer isso, né? Então, o que a gente vê é que não querem mais investir em treinamento. Quando investem em treinamento, ficam temerosas do risco de perder esse profissional para as suas concorrentes, né? Porque, óbvio... Problema que afeta a Petrobras. A Petrobras dá um treinamento primoroso e de repente uma das empresas privadas vai... Com certeza, com certeza. Por essa razão, né, o profissional da área de engenharia precisava ser mais valorizado, porque qual é a forma de você segurar o profissional dentro da sua empresa? Pagar bem. Ele não vai correr risco de sair, né, se ele está satisfeito em termos... Sim, e a Petrobras foi obrigada pelo governo a uma política de recursos humanos muito, pão dura, né? Pagar mal. Um setor que não tem essa justificativa, né? Um setor dos mais bem pagos do mundo inteiro. Quer dizer, então, realmente... Você imagina um profissional de engenharia da Petrobras que atua na empresa, numa área dessa de exploração de petróleo, diante de uma empresa que vem de fora, acostumada a pagar salários muito maiores lá fora, obviamente fica tentado. Não, e esse profissional tem filhos para criar, tem responsabilidade de família, não pode... E isso é verdadeiro, mas tudo isso função, por isso eu digo, eu não sou tão assim taxativo em afirmar que falta mão de obra. Não é essa a questão, A questão é que houve um momento em que realmente não havia um emprego, o profissional foi para barraquinhas e tudo mais e tal, e esse profissional hoje já está noutra.
não está mais querendo retornar mesmo porque ficou desatualizado e todas as empresas não querem treinar e tal. Então hoje a quantidade de profissionais que está sendo formados já aumentou consideravelmente. Então já não há mais por que, né, dizer que falta gente. E até isso também é utilizado bastante para poder trazer gente de fora, né? Porque as empresas estrangeiras que aqui estão sabem do grande número de profissionais trabalhando nessa área que estão desempregados por lá, né? Então podem trazer esse pessoal. O governo decidiu há pouco tempo autorizar e até estimular a importação de médicos, né? Até médicos de Portugal, da Espanha, que não conseguem ter perspectiva lá, que estão sendo atraídos para o Brasil, né? Mas na engenharia ainda não chegou a esse ponto. Não, chegou também, já, não do incentivo do governo, mas as empresas estão trazendo sim profissionais de fora, né? Então nessa área, então petróleo, o número de profissionais cresce bastante. E essa é uma questão também onde deveria estar se atuando melhor, no sentido de verificar se de fato, né, esses profissionais estão vindo com qualificação, porque é bem verdade, né, que em várias áreas é até interessante, né, a vinda de alguns profissionais para desenvolver tecnologia em conjunto com profissionais brasileiros. Existia os conselhos de engenharia, tinham uma atuação nesse sentido de fiscalizar se profissionais de fora vindos estariam repassando conhecimentos para os profissionais aqui no Brasil. Mas isso hoje não tem mais funcionado. No começo da Petrobras foi necessário trazer, né? Enfim, isso formou gerações e gerações. O pessoal que descobriu o pré-sal, acho que é pessoal daqui, treinado aqui. Com certeza, com certeza. Eu me lembro, até mesmo na área de gás, no gás natural, na empresa onde eu trabalhava, na Companhia de Gás do Rio, a gente trazia profissionais, equipamentos, né, da Argentina, que era um país mais desenvolvido nessa área, país vizinho, mas vinham para cá para nos trazer informações importantes, né, para desenvolvermos aqui, né? Então isso sempre foi uma coisa comum. Só que hoje nós sabemos que a Petrobras é uma empresa de ponta, né, de conhecimento, reconhecida no mundo inteiro. A Petrobras tem os melhores técnicos do mundo? Tem os profissionais mais atualizados no mundo, principalmente na área de exploração de petróleo em águas profundas, né? Então, e tem o seu centro de treinamento, e pré-sal, e tem o seu centro de treinamento. O Brasil é o único país que chegou ao pré-sal? Não, o Brasil não é o único país que chegou ao pré-sal, mas nesses últimos anos, eu não sei precisar quantos anos, não se tem descoberta igual no mundo todo, né? De uma província como nós descobrimos aí, de 800 quilômetros, um negócio gigantesco ao longo da costa brasileira, né? Que a gente torce para que de fato se comprove aí essa quantidade toda de petróleo, que vai tornar o Brasil um dos 5 maiores produtores, né, ou detentores de reserva do mundo. Bom, retornando ao tema dos leilões, se vier um leilão atrás do outro, tem 3 previstos para esse ano, no próximo ano mais alguns talvez, e isso vai interromper, vai danificar de algum modo essa construção de mais de meio século que foi a engenharia brasileira de petróleo e gás? Isso pode acontecer. Você vê ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, como é que as empresas de engenharia brasileira foram destruídas, né? Por conta de toda essa abertura, vamos dizer, que foi feita no país, né? E os danos consideráveis que isso trouxe. Então, se nós não tivermos realmente algum controle, uma atuação firme para evitar isso, sem dúvida nenhuma a engenharia nacional vai ser afetada. Agora,
Veja bem, eu entendo que nós não podemos esquecer, né, principalmente agora, nesse momento em que se anuncia dado e a possibilidade de mais outras, de que o ano que vem é ano de eleição. Ano que vem nós temos eleições a nível nacional. E que, se é verdadeiro, de fato, que os danos para o país que esse tipo de licitação pode trazer, né, para a indústria nacional, para os profissionais de engenharia, nós temos que começar a dizer em alto e bom som que nós não queremos na direção do país. Com certeza, com certeza. Nós queremos o compromisso de possíveis candidatos à presidência com a não continuação desse processo. Isso é uma questão fundamental para nós, porque é o futuro, né? Não adianta ficar falando o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro a todo momento, só que nós entendemos que o futuro é agora. O pré-sal chegou, né? O futuro é agora. Nós entendemos que essa pode ser a grande oportunidade de redenção, né? Já se trabalha fortemente a possibilidade dos recursos do pré-sal serem investidos na educação. Você vê que coisa maravilhosa, né? Se isso de fato acontecer na educação dos brasileiros e a gente poder erradicar de uma vez a ignorância do país e nos colocarmos também na frente, na ponta, né, na área de educação. Mas no momento em que o país está diante desse desafio, o que a gente vê prevalecer é o interesse internacional. Por conta desse período que nós passamos aí, você vê, não é pouco tempo. O Sindicato dos Engenheiros está trabalhando nesse momento na execução de um filme. Nós vamos fazer, até o final do ano, um filme contando a história das privatizações no Brasil. E vamos mostrar o resultado dessas privatizações. Quer dizer, desde lá, de meados da década de 80, né, e lá se vão 30 anos, né, começou esse processo de desmobilização, né, de privatização de empresas, de desmobilização de empresas nacionais, e isso teve resultados, né, resultados ruins para todos nós, né. Nós todos atravessamos períodos complicados, né, de desemprego elevadíssimo na área tecnológica, então da engenharia, muita gente desempregada. E hoje, se nós conseguimos retomar uma boa posição, foi fruto de todo esse trabalho desenvolvido por empresas como Petrobras, como Vale Rio Doce e várias outras, né, empresas nacionais que estão aí trabalhando. E quer dizer, esse esforço, então, pode ser comprometido pela entrada de empresas e profissionais estrangeiros. Pode ser comprometido. E não há mistério nisso, né? Em todos os países, né, a gente não tem muito tempo, a gente lembra da fuga de profissionais brasileiros. Por exemplo, nós citou médicos que iam para... Os dentistas. Dentistas, né, que iam para outros países e lá eram rejeitados, né, não tinham como atuar. Porque, claro, isso traz implicações. Todos os países protegem os seus nacionais. Claro, né, isso traz implicações, né? É claro que não há como, né, você simplesmente dizer, não, sejam bem-vindos, aqui é a casa de todos. Isso no discurso é muito bom e tudo mais, mas você vai e volta, né? Você vem para ficar, aí complica, né? Atrapalha todo um planejamento, toda uma estrutura, né, que o país tem, que não está preparada para isso. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, eu já deixaria a próxima pergunta. Como é que as entidades que resolveram promover essa campanha contra os leilões, como é que elas pretendem organizar essa campanha? Até já.
bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com Antônio Gerson, diretor de comunicação do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, sobre a campanha que um conjunto de entidades, entre as quais o Sindicato dos Engenheiros e a AEPET, decidiram promover para esclarecer a opinião pública sobre a inconveniência desses leilões de áreas petrolíferas convocados pela Agência Nacional do Petróleo. Como é que essa campanha vai se desenvolver? Pois é, a campanha tem várias frentes, né, de ação para atuar. E uma delas é divulgar porque há uma desinformação. Nós sabemos o quanto nós temos de desinformação trazidas pela própria mídia, que se esforça em desinformar a grande parte do povo. Então, esse é um trabalho insano, é um trabalho gigantesco. Quer dizer, primeiro, o trabalho de informação, levar informação, produzir muito material que possa ser acessível aos estudantes, a grande massa da população brasileira, levar para as empresas de engenharia, levar para os sindicatos, enfim, para poder fazer com que isso se espalhe ao máximo, né? E depois, eu sempre entendi que é uma forma de atuação que funciona muito, é levar para a rua a campanha, né? É necessário a gente levar de novo, né, para a porta da Agência Nacional do Petróleo, no dia em que o leilão tiver marcado, a população com faixas para mostrar que não é verdadeiro, que nós estamos necessitando fazer esse tipo de leilão. Levar para os políticos, né, para os nossos deputados e senadores que lá estão em Brasília, as informações para mostrar a eles que eles estão trabalhando favoravelmente a continuidade desses leilões contra o povo, né, que os elegeu, né? Então esse tipo de campanha vai ter que ter todas essas frentes. Você veja bem, eu me recordo, só a título até de curiosidade, do Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, ter informado que estaria fazendo até uma campanhazinha para que se fizesse uma música no ritmo de funk para falar sobre os leilões de petróleo. Isso é válido, isso chega à população. Então é esse tipo de atuação que a gente precisa e vamos estar fazendo e trabalhando nisso. Também esclarecendo os próprios governadores, né? Quer dizer, você veja a que ponto nós chegamos, a desinformação do nosso governador aqui no Rio de Janeiro, que está aí chorando na mídia, aparece com a cara dele chorando e tal, falando dos royalties e, no entanto, está deixando, né, só a ponta do iceberg que está aparecendo, está deixando o resto todo de lado, né? Está aí o Repetro, está aí a Lei Candir e está aí a quantidade de petróleo, né, que nós poderíamos estar explorando. A Lei 12.351, a nova lei do petróleo, nos permitiria fazer com que a própria Petrobras fizesse a exploração dessas áreas sem leilões e, no entanto, nós estamos falando hoje, discutindo leilão. E qual é a expectativa em relação ao Congresso Nacional? Congresso que está muito mal perante a opinião pública, a ponto de um deputado dos mais antigos, o deputado Miro Teixeira, ter dito sobre aplausos gerais que Congresso pior do que esse, só Congresso fechado. Você vê a que ponto nós chegamos, né? Isso infelizmente é consenso, né? Que a cada eleição que passa a gente piora, né? O Congresso Nacional piora, né? Infelizmente a gente não tem conseguido promover a renovação que fosse necessária, trazendo cabeças novas, com outra forma de raciocínio. Quer dizer, está controlado o Congresso Nacional. Quer dizer, infelizmente, nós hoje chegamos ao estágio
né, em que a grande maioria lá é político profissional, que já está lá 3, 5 mandatos, muito mais do que isso, quer dizer que entendem aquilo ali como uma profissão e se vendem aos lobbies, aos interesses, né, das empresas. Então, infelizmente, essa é uma questão crucial para nós. Quer dizer, e também aí nos remete à questão eleitoral. Quer dizer, não é só no momento de eleger presidente da República, governadores, mas no momento de eleger deputados e senadores, nós precisamos trabalhar muito mais isso, nós precisamos divulgar muito mais os bons candidatos, aqueles que realmente estão comprometidos com o povo brasileiro, né? Infelizmente... Dá para ser otimista em relação a isso? Eu sempre sou um pouco otimista, né? Porque, afinal de contas, eu tenho 2 filhos, né? E se eu não for otimista, eu vejo, quer dizer, pelo menos para a cabeça deles eu vendi boa parte dessas ideias. Se eu não for otimista, eu sinceramente acho que não deveria ter tido filhos. Então, quer dizer, eu estou sempre acreditando que essa garotada vai ter condições de mudar. Agora, provavelmente eu não vou ver essa mudança agora, mas eu realmente rezo. No passado, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, era até muito combativa, muito combatida por ser muito combativa, né? Ela participou ativamente da campanha para o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, participou da campanha do petróleo, da qual resultou a criação da Petrobras, mas hoje a última manifestação foi dos caras pintadas pelo impeachment do presidente Collor, isso lá em 1992, quer dizer, há 20 anos atrás. Os jovens estão muito mal informados? Estão mal informados e infelizmente eu acho que nós tivemos uma lacuna aí, estamos tendo uma lacuna grande na formação da cabeça dessa juventude, que foi justamente a partir do momento em que nós conseguimos colocar na presidência da República um presidente do nosso campo. E aí, a partir daí, a gente achou, nós todos achávamos que está tudo resolvido. E o outro lado, né, sabe que não é verdadeiro isso. Está trabalhando, tem trabalhado, né, na divulgação de informações, junto da formação dos nossos jovens e tudo mais, e nós não estamos sabendo, não temos conseguido levar para esses jovens a informação correta. Embora a gente perceba, né, que há sim muita gente bem informada entre eles e tudo, mas ainda são uma minoria. A juventude também, né, se vê atingida por esse tipo de mau exemplo, vamos dizer assim, que nós vimos a nível de Congresso Nacional, né, quer dizer, os interesses próprios, né, prevalecendo sobre o interesse da grande maioria, né? Alguns professores sustentam que os jovens universitários foram envolvidos pelo mesmo clima de pensamento único, por um clima de pensamento único, e que a preocupação exclusiva é, terminada a faculdade, como conseguir emprego. Pois é, e a questão imediata, né? Resolver o problema daquele momento, quer dizer, como conseguir um emprego, ponto. Só que o jovem, hoje mais do que nunca, né, e pouco tempo atrás também isso era verdadeiro, percebe hoje, quando vai para o mercado de trabalho, que já não se tem muito mais casos, e eles não podem esperar que isso seja verdadeiro, como por exemplo o meu, que trabalhei 36 anos numa mesma empresa, até me aposentar. Raramente isso vai acontecer com eles. O meu filho tem aí 6 anos de formado, já passou por 3 empresas. Em 6 anos? Em 6 anos, 3 empresas. Quer dizer, então, é bem verdade que por conta de procura de melhores salários e tudo mais, mas já não há mais esse compromisso, nem do empregado com a empresa, nem da empresa com o empregado, de mantê-lo, né? Então já a situação é muito diferente, Então, se ele não tiver
raciocinando e vendo o que está acontecendo a nível nacional, vislumbrando a nível até mundial, vislumbrando todas essas nuances, né, do mercado de trabalho de hoje, do que vai ser o amanhã, né, de pensar um pouquinho no futuro, ele realmente vai dar com os burros na água. Mas eu, de qualquer forma, volto a afirmar, ainda sou otimista nesse aspecto, acho que a garotada vai começar a mudar, vai começar a entender, a compreender melhor. Esse seu otimismo o leva a crer que seja possível ainda evitar esses leilões já convocados pela ANP? Eu acredito que sim, principalmente os dois próximos, né? Esse aqui de maio, dificilmente, a não ser que se consiga aí encontrar, o edital saiu agora, obviamente vamos nos debruçar sobre isso para ver se há possibilidade judicialmente de interferir nisso. Quer dizer, eu acredito que... O oitavo leilão foi suspenso abandonado. Exato, está definitivamente cancelado. Então eu acho que essa é uma via também que vai ter que ser analisada. Agora, é fundamental essa questão de nós estarmos coincidentemente num momento de proximidade de eleição. Eu acho que isso vai ter um peso importantíssimo, né, nas decisões da realização ou não de outros leilões à frente, né? E eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito isso, né? Botar nas nossas campanhas essa questão. Nós queremos o compromisso, né, de candidatos que tenham uma linha de pensamento que seja da maioria, porque nós entendemos que essa é o pensamento da maioria da população brasileira contra a continuidade desses leilões. Esse é o argumento principal do Sindicato dos Engenheiros, da EPEC, quer dizer, não há razão para fazer leilões, até porque o Brasil não precisa disso, né? Esse argumento pode ser levado ao judiciário? Pode ser levado ao judiciário. Agora, a questão é que esse argumento por si só, sozinho, não será o suficiente para se promover a interrupção de um leilão desse. Por quê? Porque é uma opção do governo brasileiro, de repente ele entende que o Brasil deve ser exportador de petróleo. Então quer dizer que nós vamos produzir mais do que nós necessitamos, não tem problema, vamos exportar. Só que a nossa compreensão é que o petróleo, apesar de ainda ter mais uns 40, 50 anos ainda com certeza de grande controlador de toda a energia do mundo, né, ele cada vez vai ficar mais escasso e mais caro. Então eu entendo que ainda não é o momento, né, do país. Sim, mas isso pensar. Então não chega a realidade formal que justifique uma proibição. Não, eu entendo que não. Entendo que não, e eu acho que a gente não enveredaria nessa linha de raciocínio. Nós vamos tentar ver alguma outra justificativa. O oitavo leilão foi cancelado por conta... Há uma tal sofreguidão de atender ao interesse desses grupos estrangeiros, que nessa sofreguidão, quer dizer, os editais dos leilões acabam contendo violações formais da lei. E aí a justiça tem que... Com certeza. Por exemplo, né, você veja o anúncio já precipitado, no meu modo de entender, desse leilão de áreas do pré-sal, incluindo o campo de Libra. Eu acho que aí é uma questão forte, porque esse campo, a Petrobras já tinha iniciado estudos e detectou a probabilidade de reserva de 15 bilhões. Foi retirado da cota da Petrobras. Exatamente, retirado da cota da Petrobras. Isso é ilegal? Pois é, no nosso entendimento, isso demonstra que nós não estamos à procura de petróleo. O petróleo já foi achado, né? Nós estamos querendo vender petróleo e aí já descoberto, sem risco nenhum, né? Então não existe isso. A Petrobras correu o risco, foi lá à procura e tudo mais, e aí a outra não quer correr risco, não vai. Quer dizer, eu entendo que se tivéssemos falando em leilões de áreas onde a não está
definida e tudo mais, vamos prospectar, isso até poderia ser válido num país de dimensões continentais como o Brasil, que ainda existe um potencial gigantesco. Sim, mas no passado, na época da crise do petróleo, nos anos da década de 1970, o presidente Geisel abriu contratos de risco, essa coisa toda, que não resultaram em nada, só que em áreas que depois voltaram para a Petrobras foi lá e descobriu o petróleo, ou seja, ela é melhor que as outras. Pois é, e é porque detém o conhecimento acumulado ao longo de tantos anos, né? A gente hoje vê aí profissionais da Petrobras fazendo palestras, mostrando para nós que não somos da área o que é o pré-sal e tudo, como é que essa coisa descobriu, que já estão aposentados, cabeça branca como nossa e tudo já estão aposentados, mas que guardaram, né, esse conhecimento, são detentores desse conhecimento e que repassaram isso internamente, né, dentro da empresa para outros profissionais. Então, esse tipo de informação é vital e essas empresas não possuem isso, né? Então, o conhecimento, né, em termos da geologia, tudo é nosso, ou pelo menos nós assim queremos que continue sendo. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, temos ainda 2 minutos, cuja utilização eu deixaria a seu critério. Eu acho que é fundamental a gente deixar esse recado. O Sindicato dos Engenheiros é uma instituição a nível do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, tem várias formas de divulgação das suas linhas de pensamento, né? E a gente tem procurado, né, esclarecer, mostrar aos profissionais de engenharia através da nossa página na internet, dos nossos jornais, dos nossos livros que a gente publica, das nossas palestras e debates, né? Todas essas informações de quanto, por exemplo, a questão do leilão é prejudicial à nação brasileira. E estamos sempre engajados, junto com outros sindicatos e outras entidades, nesses movimentos, na tentativa de, então, demonstrar que essa não é uma luta só dos petroleiros. Essa é uma luta que envolve os profissionais de engenharia, deve envolver os médicos, os economistas, os bancários, né? Todos eles, porque entidades que estão preocupadas com o nosso futuro. Obrigado. Esse foi o programa Debate Brasil.